Olá, o check-up de hoje vai falar sobre próstata. A próstata é uma glândula situada entre a bexiga e a uretra do homem à frente do reto. Sua principal função é produzir parte do sêmen, líquido que nutre e protege os espermatozoides, além de intensificar os efeitos da testosterona e regular o fluxo de urina. Entender como a próstata atua e sua importância é fundamental para manter a saúde em dia, além de prevenir problemas comuns que podem surgir com o passar do tempo. No check-up desta semana, o Dr. Cláudio Lotenberg recebe o médico urologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Leonardo Borges. Quais são os principais problemas que acometem a próstata? Como saber o momento certo de buscar um especialista? Exames, tratamentos, medicamentos, tudo isso e muito mais. Fique ligado, o check-up já está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. Léo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Gostaria de agradecer o convite e vai ser um prazer a gente poder conversar um pouco aqui sobre urologia, sobre doenças da próstata e também conscientizar o máximo possível a população que está nos acompanhando de casa. A grande preocupação que surge, e se fala muito, é sobre câncer de próstata. Além do câncer de próstata, o que você chamaria a atenção das doenças que acometem a próstata? Sem dúvida, câncer é a doença que mais traz preocupação da população e da saúde masculina pelas complicações que podem trazer em casos avançados. Mas a gente tem que discutir também as doenças benignas da próstata, né? Existem dois grupos de doenças principais que eu chamaria aqui de o crescimento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna, que é mais frequente que o câncer, na verdade. Então, a presença de hiperplasia prostática benigna, ela acomete em quase sua totalidade dos pacientes da terceira idade. Então isso, a HPB, como nós dizemos, deve sempre ser lembrada e muitas vezes é isso que traz o paciente à consulta, é o sintoma urinário, é a dificuldade que traz esse paciente. A prostatite também, uma infecção da próstata, uma inflamação da próstata também é uma causa de procura em consultas médicas. Então, além do câncer, eu destacaria a hiperplasia benigna e a prostatite. Na verdade, se falava muito do câncer numa época também diferente. Eu acho que hoje as pessoas falam sobre qualidade de vida, né? Quando você tem a hiperplasia, existe algo que nós chamamos de prostatismo, que traz uma dificuldade miccional, as pessoas acordam várias vezes. Então, hoje é uma percepção de que as pessoas procuram o urologista bastante por isso também. Sem sombra de dúvidas, né? A hiperplasia sempre é o motivo que acaba trazendo o paciente à consulta. Ele se queixa pelo crescimento prostático, há um estrangulamento da uretra e uma dificuldade urinária. Esse paciente vai ter um jato mais fraco, ele vai ter uma dificuldade para urinar, uma dificuldade para esvaziar a bexiga. Às vezes ele tem uma frequência urinária aumentada, ou uma urgência, ou acorda à noite. E isso traz o paciente ao médico e aqui nessa oportunidade de saúde a gente acaba fazendo um screening, um check-up para outras doenças também. Mas isso sim é uma doença que acaba afligindo a qualidade de vida do paciente. E é aí que a gente tem que agir. E os pacientes, muitas vezes, eles têm um certo preconceito em relação ao exame da próstata, o toque prostático. Além disso, eu acho que eu queria que você falasse também disso. Mas quais os exames que são necessários para que alguém possa fazer o diagnóstico dessas doenças? Perfeito, Cláudio. O exame de próstata ainda é necessário, né? A gente sempre busca exames cada vez menos invasivos, exames cada vez com melhor qualidade de informação, mas uma consulta clínica minuciosa, uma escuta atenta, um exame físico ainda é necessário para avaliação de próstata. O exame é um exame indolor, que dura menos de 5 segundos, e o urologista experiente ele vai ter capacidade de avaliar o tamanho da próstata, a consistência, a presença de nódulos e perceber ou não se tem algum indício de tumor prostático. Para avaliação de sintomas urinários, sempre a gente utiliza a realização de uma ultrassonografia de bexiga, de próstata, para ver o bom esvaziamento da bexiga, uma fluxometria para ver a força do jato urinário, um exame de urina para descartar a infecção. E quando a gente pesquisa e tem alguma dúvida em relação ao câncer, ao tumor, a gente vai fazer uma ressonância. A ressonância, sim, foi um exame que teve uma mudança de paradigma. A gente hoje consegue descartar, às vezes, biópsias desnecessárias ou, eventualmente, fazer uma biópsia de próstata dirigida para a imagem que a ressonância nos mostrou. Então, esse é um exame que nos ajuda bastante na prática clínica. E a partir de que idade o paciente deve procurar o urologista pensando especificamente na próstata, paciente assintomático? Perfeito. Isso é importante quem está de casa gravar muito bem, né? Então, na população geral, tanto a Sociedade Brasileira de Urologia quanto a Associação Americana e Europeias, elas concordam que o paciente a partir dos 50 anos de idade deve procurar rotineiramente o urologista. E aí uma decisão compartilhada de qual vai ser a periodicidade dessas consultas, mas a partir dos 50 sempre.
E esse exame deve envolver a realização do PSA e a realização também do toque retal, do toque prostático. Mas existem grupos de risco, e esses grupos de risco devem começar mais cedo. Aqueles pacientes que são afrodescendentes, os pacientes negros e os pacientes com história familiar positiva, ou seja, um parente de primeiro grau, pai ou irmão com câncer de próstata, eles devem começar 5 anos mais cedo, aos 45 anos de idade. E tem um subgrupo ainda mais perigoso, aqueles pacientes que têm história familiar em indivíduos jovens, e indivíduos jovens com tumores mais agressivos, geralmente eles são coincidentes, mais jovens e mais agressivos. Esses pacientes devem começar aos 40 anos de idade. O check-up foi entrevistar um paciente do Dr. Leonardo, Dr. Selim. Vamos ver o que ele tem aí para dizer para a gente? Um belo dia, uma bela manhã, né? Digamos assim, eu resolvi, acordei e falei assim, bom, eu acho que eu preciso fazer uma ressonância magnética. Não tinha, a nível de próstata, não tinha assim uma sintomatologia. Mas acho que a gente lê tantos artigos, tantas coisas, eu fiquei, me deu uma síndrome, vamos dizer assim. Aí fui fazer o exame e no exame constatou que havia uma parte com um ACP, adenocarcinoma de próstata, à esquerda da minha próstata. E lógico, a cisma sempre vem, né? Você fica com cisma, toda vez que você vai fazer uma cirurgia de próstata, 1000 questões surgem para você, né? Mas eu vou fazer a cirurgia, uma cirurgia radical, como é que fica o meu pós-operatório, de que maneira ele se conduz, porque como médico, eu sabia que existiria um pós-operatório, talvez uma incontinência urinária, eu sabia que no pós-operatório podia ter algum problema a nível de ereção por causa dos nervos da próstata, tudo isso. Bom, independente disso, eu vou procurar com quem fazer, aqueles que me indicaram. Aí eu procurei com o Dr. Leonardo, fiz a consulta com ele, gostei muito da postura dele, da maneira dele conversar, da maneira dele explicar o que era a doença, né? E que havia a possibilidade que a gente tinha que fazer, erradicar mesmo, porque não há outra maneira. Você não adianta querer ficar com tratamentos paliativos, porque não vai resolver absolutamente nada. Então eu fui ao Dr. Leonardo, ele me deu toda a orientação e marcamos a cirurgia. Fui operado agora em março, se não me engano foi dia 11 de março de 2025, fiz a cirurgia e, para surpresa minha, com uma semana depois, não tive incontinência nenhuma. Claro que isso depende muito da pessoa, não é porque você fez com um profissional ou outro, mas é claro, foi muito bem feita com um profissional que especificamente conseguiu tirar aquilo que era necessário e conseguiu principalmente preservar aquilo em termos de inervação. Não adianta a gente fugir daquilo que é a realidade. Você tem que encarar a realidade e tem que ir atrás de resolver a solução. Interessante. O que você tem para comentar? O Dr. Selim, ele mostra aí, é bastante importante o testemunho dele e ele poder dizer o quanto a vida continua depois de um diagnóstico de câncer de próstata, continua bem, e o paciente adequadamente tratado, quando ele faz esse tratamento inicial, a chance de cura dele é elevadíssima, ele chega acima de 90%. E eu digo mais ainda, o paciente tratado inicialmente, a cirurgia pode ser feita de forma mais delicada, preservando estruturas novas, mantendo aspectos funcionais pós-operatórios sem gerar nenhuma sequela para o paciente. Ele é um bom exemplo disso. Agora, isso não exclui o paciente de ter uma doença num período mais precoce. Quais seriam os sinais e os sintomas que um paciente poderia referir ainda jovem para que ele procurasse o médico urologista? Perfeita essa pergunta, porque aí é onde a gente precisa bater na tecla, né? O paciente que procura o urologista geralmente é por sintoma de hiperplasia prostática benigna. E se ele for esperar ter algum sintoma de hiperplasia para procurar o urologista, ele já chegou atrasado. O tumor de próstata inicial não vai trazer sintomas, o tumor de próstata inicial ele é indolente, ele é silencioso e é por isso que a gente precisa convocar esse homem para vir em consulta e fazer o check-up enquanto ainda assintomático. Os sintomas que podem aparecer geralmente são em casos de doença avançada ou de hiperplasia benigna, onde a próstata está aumentada, obstruindo o canal e o paciente urinando mal. Mas a grande maioria dos pacientes que fazem diagnóstico de tumor de próstata são pacientes assintomáticos que fizeram o diagnóstico por conta de alguma alteração no check-up, ou PSA, ou toque, ou mesmo uma ressonância. Então a mensagem aqui é não esperar ter sintomas para procurar o urologista. A Covid mudou a vida de todos nós e trouxe um impacto nas doenças cardíacas, nas doenças mentais. Qual é a correlação do Covid e a prostatite? Essa pergunta é interessante. O vírus SARS-CoV-2 ele tem uma predileção por algumas células principais do organismo. E ele penetra nesses tecidos, nesses órgãos onde ele se replica e potencialmente seriam alguns santuários para a presença do vírus no corpo.
investigou-se quais são as células, quais são os órgãos principais que teriam receptores onde esses vírus conseguiriam se ligar. E a próstata foi um dos órgãos que mais mostrou receptor para a avidez ao SARS-CoV. Isso não quer dizer que vai trazer uma prostatite, ou menos ainda, não quer dizer que exista alguma conduta diferenciada para isso. Isso ainda é algo em estudo. Mas, na verdade, se observa que alguns pacientes jovens que sobreviveram à forma de Covid grave desenvolveram dores pélvicas crônicas, dores de prostatismo, como a gente diz, e eles precisam ser tratados para prostatite. Mas ainda não um tratamento direcionado para Covid específico, mas para uma doença inflamatória crônica. Quer dizer, o Covid teve um impacto importante no atendimento dos seus pacientes. Exato. Hoje, os pacientes procuram mais por conta também daquilo que a Covid trouxe. E fator hereditário? Qual é o impacto nas doenças da próstata? Isso é muito importante, né? Já é sabido que existe um grupo de genes alterados que trariam chances maiores para tumor de próstata. Portanto, aquelas famílias que têm aí uma chance, um número aumentado de pacientes com tumores prostáticos, elas devem ser investigadas com painel gênico para saber se tem algum gene alterado, e os seus descendentes todos devem procurar esse gene alterado, no caso o índex. Isso já é sabido. Um paciente que tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem uma chance aí 2, 3, até 4 vezes aumentada para ter risco de tumor de próstata também nesse indivíduo. Ou seja, com história familiar a gente tem que mudar a abordagem, a gente tem que ser muito mais próximo. Isso vale para a hiperplasia também. O paciente que tem história familiar de pacientes com hiperplasia que fizeram cirurgia, ele também tem um risco aumentado de precisar operar ao longo da vida. Eu, na minha época de escola médica, ouvia muito sobre a RTU. E hoje se fala muito sobre cirurgia minimamente invasiva. É uma evolução natural de tipo de acesso ou existem casos que estão reservados ainda para os procedimentos tradicionais? Eu acho que sim. Eu acho que existem casos específicos para cada uma das tecnologias. A gente não pode jogar fora ou descartar o que a gente já tem de conhecimento de muitos anos. A RTU, a raspagem, como é dita, ainda é a cirurgia mais realizada mundo afora para essa patologia, para a hiperplasia prostática. Mas por que não a gente lançar mão do que se tem de nova tecnologia, do que se tem de avanço? Em suma, o procedimento ele é muito parecido, todos são minimamente invasivos, a própria RTU também é uma cirurgia endoscópica que se passa uma câmara pela uretra com o paciente anestesiado e se faz retirada de material. Hoje a gente pode fazer isso com laser, com menor sangramento, com recuperação mais rápida. O que se está tendo de novidade hoje é diferentes fontes de energia para uma cirurgia que, na verdade, em teoria é muito parecida. Você pode usar energia elétrica, laser, vapor d'água, diferentes fontes de energia para fazer a mesma cirurgia. Se faz a cirurgia de ressecção de próstata abrindo a cavidade pélvica? Sim, né? Tanto o nosso país quanto o mundo afora, ele é muito díspare, né? Você tem diferentes acessos, tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública. Então, em muitos locais ainda tem. E aí vai tendo cada vez mais tecnificação para que você consiga fazer em próstatas cada vez maiores cirurgias ainda endoscópicas minimamente invasivas. Esse é o desafio. E aí vai a especialização de cada cirurgião. Em muitos locais, o cirurgião está habituado a fazer próstatas grandes somente aberta. Nós, por exemplo, podemos fazer por via robótica. Existe a possibilidade de se fazer por via endoscópica e por aí vai muito da prática do cirurgião. Mas já existe tecnologia para isso. Vamos um pouquinho agora falar sobre microbioma prostático. Explica primeiro o que vem a ser isso e se tem algum tipo de impacto em doenças de próstata. Eu acho que o microbioma ainda é uma fronteira a ser expandida na medicina, né? A gente, não só em tecido prostático, como também em outros órgãos, como orofaringe, nasofaringe, a gente tem aí uma flora bacteriana local e essa flora potencialmente vai manter um equilíbrio naquela região. Quando há uma desbiose, uma alteração dessa flora, potencialmente pode haver uma alteração que favoreça o desenvolvimento de processos inflamatórios e até processos tumorais. Na próstata não é diferente. Isso ainda está em estudo, mas já em estudo real, já em pesquisas acontecendo quanto a isso. A gente já sabe, por exemplo, que em pacientes que têm tumores prostáticos, há a presença de certas bactérias em maior número, especificamente algumas bactérias já conhecidas, diferentemente em tecidos prostáticos de pacientes que não têm câncer de próstata. E aí, nos pacientes que têm câncer de próstata, quer dizer que essa bactéria tem uma relação de causalidade com a doença? Talvez não. Mas existe aí talvez um campo para se conhecer no futuro e fazer uma terapia baseada em alterações do microbioma. E dentro das novidades tecnológicas, cirúrgicas e medicamentosas, em que ponto nós estamos e qual é a perspectiva daquilo que nós podemos chegar em breve? Muita coisa nova saindo? Muita coisa nova. Falando em termos de câncer,
a gente tem que dizer que houve uma sedimentação, né, da terapia robótica, da cirurgia robótica, que é uma cirurgia minimamente invasiva que entrega excelentes resultados, tanto os resultados oncológicos quanto funcionais. Os pacientes hoje têm se apresentado cada vez menos com menos sequelas, com menor índice de disfunção erétil, com incontinência urinária. Isso já é realidade, isso já está sedimentado. E aí a gente diria também no âmbito da oncologia, onde os oncologistas nos auxiliam, existem novas drogas, imunoterapia, terapia gênica, terapia-alvo, que tem trazido cada vez melhores resultados. O paciente hoje que tem tumor de próstata, ele quase que tem uma doença crônica, porque ele tem diferentes tipos de tratamentos que prolongam a sobrevida dele por muito tempo. Prostatite, responsável também por aproximadamente 25% das consultas anuais. O distúrbio do trato urinário é mais comum em homens com menos de 50 anos e o terceiro mais comum em homens com mais de 50 anos. De acordo com um estudo epidemiológico envolvendo mais de 10 mil homens, a taxa média de ocorrência da condição é de 8,2% em todo o mundo. Hiperplasia prostática benigna, relacionado diretamente com a idade. O problema pode acometer até 60% dos homens por volta dos 60 anos de idade e até 80% dos pacientes com 90 anos. Câncer de próstata, a doença mais comum que afeta a glândula e um dos cânceres mais frequentes entre os homens, responsável por 28,6% das mortes por câncer no Brasil e 375 mil óbitos por ano em todo o mundo. O câncer de próstata é o segundo mais incidente entre os homens no país, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Tem hábitos de vida. Muita gente comenta, olha, faz xixi sentado, não segura a urina. Existem hábitos do cotidiano que podem interferir na progressão de uma hiperplasia prostática benigna, por exemplo? Sim, acho que hábitos de vida para a hiperplasia prostática e também para câncer de próstata caminham juntos. Para a gente falar de prevenção, quando vem um indivíduo jovem no meu consultório e pergunta o que eu posso fazer para eu não ter um problema de hiperplasia, o que eu posso fazer, eu tenho uma história familiar para eu não ter um câncer de próstata. Isso já é sabido e muito bem sedimentado. O paciente ele não deve ser obeso ou ter sobrepeso, ele deve estar magro, ele deve se exercitar regularmente, ele tá ativo do ponto de vista esportivo e ele tem algumas alterações de dieta que ele tem que seguir. Geralmente é aquela dieta padrão que a gente sabe, rica em verduras, legumes, ômega 3, pobre em gordura saturada, principalmente gordura de origem animal e carne vermelha, reduzir o consumo de álcool e abandonar o tabagismo. Esse conjunto de medidas muitas vezes diminui de forma já sabida e documentada que vai diminuir a chance de progressão de hiperplasia e o risco para câncer de próstata. E hábito sexual, ele tem algum impacto no crescimento da próstata? Isso muito já se pensou no passado, em relação aos pacientes que são grandes ejaculadores e têm maior frequência de ejaculação. Isso não tem uma correlação forte, já foi mostrado em alguns estudos e não foi comprovado em outros. Então, é uma fraca associação que a gente não pode considerar como um fator a se orientar e dizer para os pacientes. Nós estamos chegando perto de Novembro Azul. Isso é uma conscientização a respeito das doenças de próstata, o câncer em particular. Você tem sentido que esse tipo de iniciativa está diminuindo a resistência e o preconceito dos homens em se submeter às avaliações por parte dos médicos urologistas? Sem dúvida. Eu acho que eu, como médico e como urologista, eu enxergo o Novembro Azul com entusiasmo e como uma oportunidade de saúde, não como uma campanha de marketing. A gente observa que o Novembro Azul, pelo paciente ou pelo familiar, pela filha do paciente, pela esposa, traz esse paciente que às vezes tem alguma certa resistência e ele tem às vezes até um desconhecimento de como é o exame, qual o tabu que está envolvido nisso e a gente consegue desconstruir nessa oportunidade. É importante a gente frisar que o Novembro Azul é uma campanha para diagnóstico precoce. A gente já falou aqui anteriormente para falar em prevenção. Mas o diagnóstico precoce é o que a gente faz com o Novembro Azul, ou seja, para pegar aquele paciente assintomático que veio em consulta e que se conseguiu fazer um diagnóstico numa fase ainda curável. O diagnóstico precoce em câncer de próstata, ele traz a chance de cura para taxas superiores a 90%. Por isso é tão importante a gente preconizar esse screening populacional. Quando você olha para a urologia no cenário do nosso país, sistema universalizante, como é que você enxerga as dificuldades? Quais seriam as grandes dificuldades para ter uma política nacional focada em urologia e prevenção de câncer de próstata? Perfeito. Eu acho que o Novembro Azul já é uma excelente medida, que é encabeçada pela Sociedade Brasileira de Urologia,
Mas também campanhas de prevenção devem ser mais utilizadas, falando nos hábitos que nós citamos aqui, como tanto dietéticos quanto de exercício. Mas em termos de desafios que a gente encontra em urologia, eu acho que a gente tem que ter a população de urologistas que acompanhe a faixa etária da população, né? A gente sabe que a pirâmide etária do Brasil e também mundo afora, ela está cada vez mais com os pacientes com mais idade, a nossa expectativa de vida tem aumentado, portanto, pacientes mais velhos vão aumentar a incidência de problemas de hiperplasia e de câncer de próstata. Nós precisamos ter os urologistas também em maior número e também habituados com as novas tecnologias que estão trazendo. Então, acho que esse é um desafio. O urologista tem que se atualizar e aí medidas de educação médica continuada, pós-graduação, formações, congressos, para que ele também acompanhe esse processo para um número maior de pacientes que vai vir. Direto, objetivo e cirúrgico, como nós gostamos de dizer. Quem assistiu realmente deve ter percebido que Leonardo é uma das feras na área, uma pessoa que tem muito orgulho e é um privilégio poder conviver com ele. Mas o nosso programa, Léo, ele tem uma sessão, que é a última sessão, que fala de mitos e verdades. Eu falo e você me responde. Mitos e verdades. PSA, que é justamente o antígeno prostático específico. O fato de ele estar baixo significa que não tem câncer de próstata? Não, de forma alguma. Existem formas agressivas de câncer de próstata que não alteram o PSA. A célula se torna tão indiferenciada, ela se torna tão diferente da célula original que ela perde a capacidade de produzir o PSA. E nesse paciente o PSA ele não vai poder ser baseado como um screening ou mesmo como uma sequência de tratamento. Daí a importância de vir em consulta, daí a importância de fazer um toque retal. Quer dizer, para você que só dosa o PSA, pode ser um perigo. Homem negro tem maior incidência de ter câncer de próstata? Tem maior incidência. Nesses pacientes, a gente observa uma incidência maior em relação à população em geral e também uma precocidade de doença. As doenças são mais precoces em indivíduos mais jovens e, portanto, doenças mais agressivas. Por isso que eles devem começar o screening mais cedo, aos 45 anos de idade. Qualquer aumento de próstata significa câncer? De forma alguma. Na verdade, um aumento de próstata está relacionado à hiperplasia prostática benigna. O tumor de próstata, eu costumo dizer para os pacientes em consulta, na verdade ele vai ser uma pequena ilha tumoral dentro de uma próstata completamente aumentada por hiperplasia. Então o aumento de próstata não deve ser pensado dessa forma. E deixar de ter atividade sexual previne a ocorrência de algum tipo de doença de próstata? Não, não teria relação quanto a isso. Para você que assistiu, nós tivemos aqui a participação do Dr. Leonardo Borges. Ele que é urologista, doutor em urologia, é professor de pós-graduação em robótica no Hospital Israelita Albert Einstein. Léo, muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Espero que a gente tenha tirado o máximo de dúvidas possíveis. Com certeza. O check-up fica por aqui. Para você que tem dúvida, que quer perguntar alguma coisa ou alguma sugestão, escreva drclaudio@jovempan.com.br. Semana que vem a gente volta. Um abraço e até lá. No check-up de hoje você viu quais exames permitem identificar problemas na próstata, exames e diagnósticos, a idade adequada para buscar um urologista, além do fator hereditário, grupos que estão mais propensos a desenvolver problemas na próstata, o avanço nos procedimentos para tratamentos menos invasivos e campanhas de prevenção muito além do marketing, visando a conscientização de toda a população. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.